Terceiro trimestre de 2024 da Klabin, uma das melhores empresas listadas na bolsa. É sobre isso que a gente vai conversar. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai conversar sobre essa empresa que é realmente fenomenal. Ela consegue bater a própria projeção que ela mesma faz, sem usar nenhum dado de analista ou de casa de análise, ou até de alguma grande corporação ou instituição financeira que esteja fazendo essas avaliações. A Klabin consegue surpreender demais. Tem vários pontos de atenção que eu vou trazer aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam algumas coisas antes desse nosso início. Fundamental vocês entenderem que esse vídeo aqui, ele não é recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção. Isso aqui é um vídeo educacional, educativo, que é para você aprender a fazer uma leitura um pouco melhor daquele negócio que você investe. Tudo bem? Se você tiver interesse em alguma análise, algum relatório com recomendação, com mais orientações e várias outras vantagens, né, em relação a esse tipo de serviço, é só você se inscrever aqui no nosso Clube VDA, seja membro pelo YouTube mesmo, menos de R$1 por mês, e você vai ter acesso a muito mais conteúdo. Mas de todo modo, vamos lá. A primeira coisa que eu queria começar com vocês aqui é em relação ao EBITDA ajustado, que chegou a 1,8 bilhão de reais. Esse valor é muito significativo, até porque nós tivemos um aumento de 33% em relação ao terceiro tri do ano passado. Tudo bem que naquela época o negócio estava um pouquinho mais complicado, né? Então a base comparativa foi um pouco menor, mas ainda assim 33% é um crescimento muito significativo, muito importante mesmo. E também algo que chamou muito a minha atenção foi o seguinte: mais ou menos naquela época eles lançaram um comunicado ao mercado, talvez para apaziguar um pouquinho os ânimos, não sei, mas o fato é que foi divulgado, porque não é muito comum que eles façam isso, de uma projeção de aumento de 50% do seu EBITDA. Pegaram ali um intervalo de alguns trimestres e projetaram isso 50% ali para o final de 2027. O que a gente fez aqui no VDA? Nós não colocamos absolutamente nenhuma premissa nossa, zero. Só traduzimos o comunicado em cálculos, em planilhas. E nós chegamos ali para 2027 a incríveis 9,5 bilhões de reais em EBITDA. Acho que eles vão chegar nesse valor, mas tem muito chão até lá. De todo modo, para 2024, seguindo os cálculos que eles mesmos estavam trazendo para a gente, era esperado 6,6 bilhões, ok? Só que agora, no terceiro trimestre de 2024, nós já temos os 9 meses acumulados, totalizando 5,5 bilhões. O que você pode fazer nesse momento? Divide esse valor por 3, porque são 3 trimestres, e multiplica por 4, porque é o que tem de trimestre em um ano. Você chega então num resultado anualizado. E isso é bem bacana, porque pegando esse cálculo, a gente chega em 7,3 bilhões. Então, o fechamento do ano tende a ser 11% maior do que a própria projeção que a Klabin fez. Isso aí mostra competência e realmente eles estão cumprindo tudo aquilo que eles estavam prometendo. Um outro ponto muito importante que eu gosto de falar de Klabin é em relação ao custo caixa total. Aqui basicamente é um grande diferencial, é uma grande vantagem competitiva que a empresa tem frente aos seus pares. Se você tem um custo caixa bem baixo e bem controlado, e se você consegue reduzir, que foi o que aconteceu, uma queda de 6% em relação ao ano passado, mostra que você tem agora uma grande barganha, um grande poder de negociação em relação às margens. Se porventura alguns insumos ficarem muito caros, a Klabin ainda vai ter uma margem de lucro para continuar com a sua produção. Muitas vezes, quando você tem um custo muito elevado e chega num ponto em que a situação do mundo não está sendo favorável para você, você tem que fazer o que eles chamam de fechar a capacidade, ou seja, parar com as suas atividades porque elas estariam dando prejuízo. E Klabin está do outro lado, conseguindo extrair mais lucro desse segmento. Um outro ponto interessante que foi o projeto Platô. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo bem curtinho, traduzindo os principais pontos que foram ali inicialmente negociados, o que eles esperam daqui para frente e por que tudo isso está acontecendo. Mas em linhas bem gerais, foi feita uma parceria com uma Timo, sendo bem português aqui, bem brasileiro, né? Mas é porque Timo, na verdade, é uma sigla em inglês, que traduzindo significa Organização de Gestão de Investimento em Florestas. Essa empresa, esse empreendimento, essa organização vai entrar com 1,8 bilhão para esse ano
podendo aumentar mais 900 milhões ano que vem, e vai ser feito então algumas SPS. Também, se você quiser que a gente entre com mais profundidade, deixa nos comentários, tá bom? Mas qual que é o grande resumo, Bruno? O que isso significa? A Klabin vai receber 1,8 bilhão de reais para esse ano e ela vai continuar sendo abastecida com madeiras para suas linhas de produção. Algo fenomenal. Conseguiram monetizar algumas terras que eles adquiriram no projeto Caetê, que estavam ali sobressalentes, paradas, monetizaram, vão aliviar o caixa, vão aliviar o endividamento e ainda vão garantir um abastecimento barato. Sensacional. Porém, temos outros destaques que eles colocaram na primeira página ainda do seu release, que foi o seguinte: distribuíram nos últimos 12 meses 1,4 bilhão de reais, chegando aí um dividend yield de 6%. Mas aqui no VDA, como vocês sabem, além de investidor, nós gostamos também de ter uma postura investigadora em relação a tudo que é dito pelas empresas. Se a gente for pegar 1,4 bilhão de reais, aqui é o bruto, né? E dividir pela base acionária da empresa, a gente chega num provento por ação bruto de 23 centavos. E você que já conhece um pouco mais a Klabin deve estar falando assim, pô, o Bruno está errando nessa base acionária aqui, porque é um pouquinho maior. Na realidade, a gente sabe que tem algumas ações que estão em tesouraria, elas não entram nesse cálculo de provento, então é por volta mesmo de 6 bilhões e 665 milhões de ações mesmo. Dividindo um pelo outro, você tem 23 centavos, maravilha. Agora, peraí, então se você vai receber, ou você melhor dizendo, recebeu nos últimos 12 meses 23 centavos, isso te dá um yield de 6%, você consegue calcular qual seria o preço das ações, para você conseguir essa rentabilidade. Então, como é que a gente fez? O cálculo inverso. Pegamos esse provento bruto, tem que descontar imposto de renda, do JCP, mas aqui a nossa ideia é ser mais simples, né? Enfim, você divide por 0,06, que é o famoso 6%, e depois você multiplica por 5, porque uma unit é formada por uma ordinária e 4 preferenciais. Só que daí você vai chegar num preço da KLBN 11 para ter 6% de yield no valor de 18,33. Eu fui olhar o histórico de preços da Klabin, né, da KLBN 11, e eu não achei essa cotação de 18,33. Então, sinceramente, eu acho que esse dividend yield não foi 6%. Ele foi um pouquinho menor, 5,8, 5,9, 5,7, não sei. Mas 6 definitivamente não foi, não. De todo modo, não tem problema nenhum. Outros grandes fatos que aconteceram em relação à Klabin foi em relação à mudança das suas políticas, tanto de endividamento quanto de proventos. De maneira bem sucinta, a Klabin ela tinha uma antiga política que ia de 3,5 a 4,5 vezes a sua dívida líquida pelo EBITDA anual, né? Você tinha essa alavancagem máxima de 4 vezes e meio. Mas agora a política atual está no máximo de 3,9 vezes. Ou seja, eles estão um pouquinho mais rigorosos com isso. Rigor financeiro para um negócio, em termos de perenidade, isso é fenomenal. Eles estão apertando o cerco mesmo e isso é bacana. Estão exigindo mais competência do que eles já têm. E outra coisa que também mudou foi em relação à política de proventos. Antigamente eles pagavam de 15% a 25% do EBITDA ajustado. Nessa métrica de 15% a 25% eles miravam sempre ali no meio, 20%. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas sempre ali por volta de 20%. Então, pegando esse mesmo comportamento e sabendo que eles reduziram agora de 10 para 20, a gente vai mirar aqui no VDA 15%. E por quê? Porque 15% é o meio do caminho de 10 a 20, né? Mas cuidado, tá? Se antes você recebia por volta de 20% do EBITDA e agora você está recebendo provavelmente por volta de 15%, nós estamos diante de um potencial de redução dos seus proventos em 25%. Se você recebia R$1, provavelmente, se nada mudasse na empresa, você iria começar a receber 75 centavos. Mas ainda bem que a empresa está melhorando. O seu EBITDA nominalmente está subindo, como até mesmo a gente mostrou aqui nesse gráfico. Então, na realidade, esse aumento de EBITDA que traria para o seu acionista uma rentabilidade maior, um yield melhor, um provento melhor, ele vai ficar estagnado, pelo menos pontualmente, porque agora eles reduziram, infelizmente ou felizmente, né, o seu intervalo ali de EBITDA para cálculo desse provento. Então, assim, se nada fosse mudado,
nós receberíamos cada vez mais dividendos, mais proventos. Mas como teve esse ajuste momentâneo aqui, eu espero, a gente ficou praticamente no mesmo patamar. Ruim ou não é ruim, é uma discussão para frente, não é agora não, eu vou deixar para o final do vídeo para quem aguentar todo esse conteúdo de hoje. Mas de todo modo, a gente tem que entender aqui, que pensando na empresa, eu estou esquecendo o lado do investimento do acionista, tá? Eu estou olhando só para a empresa, isso é fenomenal. E Bruno, por que eles fizeram isso? Sendo bem sincero, isso pode até ser questionado durante a teleconferência, mas o grande ponto, na minha visão, é que é o seguinte: a condição macro do país está ficando pior do que estava até então. Não estava boa, já estava ruim, agora piorou mais ainda. A gente tem uma empresa que está fazendo grandes investimentos. Na verdade, a Klabin nunca para, né? Faz Puma 1, depois emenda o Puma 2, depois faz o Figueira, aí depois emenda com o Caetê, agora o Platô. E é assim que ela foi fazendo ao longo dos seus mais de 120 anos. Se não me engano, 125 anos de existência, né? Então, ela tem uma condição de alavancagem muito forte. Isso pode preocupar em alguns momentos. Dólar está disparando e a dívida dela, 85% é em dólar, então isso talvez preocupe um pouquinho. Acho que foi muito sensato, porque quando você olha para o mercado de crédito, para aquele mercado que vai emprestar dinheiro para as empresas, se você começa a ficar muito alavancado, se você começa a aumentar muito a sua dívida líquida, não é que eu estou achando que a Klabin vai quebrar, de jeito nenhum, mas na realidade ela está começando a ficar um pouco mais apertada. Maior a dívida, maior o risco, e aí o mercado tende a falar assim: ô Klabin, não tá muito legal isso não. A gente vai começar a cobrar um pouquinho mais de você. Tudo bem, pode cobrar. Mas a Klabin, respondendo ao mercado, pode falar o seguinte: olha pessoal, fiquem tranquilos, eu estou apertando o cerco aqui comigo mesmo. Eu reduzi a minha remuneração para o meu acionista e eu reduzi o meu target, o meu alvo de alavancagem. Fiquem tranquilos, a Klabin continua sendo muito honrada em pagar tudo como ela deve pagar. Então, assim, acho que foi um movimento muito interessante, estratégico até. Tudo bem? Mas vamos avançar. Pegando aqui o destaque financeiro, eu não vou ficar lendo muita coisa não, mas olha aqui alguns pontos para você carregar mais para frente do vídeo, que a gente vai trazer uma imagem que vai bater muito com essa tabela. Volume de vendas ano a ano caiu 3%, receita líquida subiu 14%. Perfeito, maravilhoso. E o EBITDA, como a gente tinha visto, subiu 33%. O endividamento, como era de se esperar, né, muitos investimentos sendo feitos, eles acabaram subindo ali 41%, algo gritante. Eu acho que preocupa um pouco, mas tudo dentro daquele esperado da Klabin. Se fosse uma empresa um pouco mais duvidosa, eu ficaria muito preocupado. Mas como é a Klabin, a gente fica mais assim, não, beleza. Né, não gostei, mas vocês dão conta do recado. E avançando também um pouco mais, a sua dívida, né, em dólares chegou aos 3,9 vezes, antes estava 3,2, aumentou 0,7. Pronto. O que a gente tem que saber aqui? 85% da dívida da Klabin está em dólar. Ela tem muita grana em dólar? Tem sim, tá? Então, tem toda uma política de hedge account e tudo mais. Os caras sabem o que eles estão fazendo, mas 85% está em dólar. Um outro ponto que chama atenção é que desde que eles colocaram no próprio site de RI o seu custo da dívida em dólar, atualmente nós estamos num valor maior, o que corrobora muito o que eu disse para vocês até então. Como o custo da dívida está aumentando em dólar, a gente pode entender, são várias leituras possíveis, mas uma delas é que provavelmente a alavancagem da Klabin nesse período de 2020 para 2024 estava subindo, o risco para emprestar dinheiro para a empresa estava aumentando, e é por isso que a gente está nesse valor máximo aqui de 5,7% de custo de dívida ao ano, tá? Todos esses dados estão lá no site da Klabin. Avançando um pouco mais, não adianta você querer avaliar a empresa Klabin se você não olhar um modus operandi, como ela funciona. E não tem jeito, ela tem várias unidades fabris, ela é grande pra caramba, né? E essas unidades elas têm que fazer paradas programadas. Para quê? Manutenção, preservar os seus ativos, manter uma boa rentabilidade, uma boa produtividade. Então isso é super normal e eles até trazem para a gente aqui alguns cronogramas. Esse de 24 e esse de 25. O que a gente teve agora, tá? Nesse trimestre? Ortigueira, que é um sítio, né? É uma unidade muito importante, e Correia Pinto também tiveram as suas paradas programadas. Então você vai ter uma redução de volume em algumas métricas, em alguns produtos.
tanto que acabamos de ver ali naquela nossa planilha que efetivamente o volume foi um pouquinho abaixo do que a gente gostaria, mas a receita se manteve elevada, então tá tudo certo. E nós teremos agora para o último trimestre Monte Alegre também essa parada programada. Na hora que você vai comparar, por exemplo, com o ano que vem, imagina você comparando no terceiro trimestre de 25 com o de 24. Perceba que nessa janela aqui não há nenhuma parada programada. Então, qual é o mínimo? O mínimo do mínimo que a gente espera? Um aumento de volume, porque as fábricas não foram paradas para fazer manutenção. Essa é a leitura. Então, sempre fique atento quando você for olhar esse cronograma. Não passa batido, não. Tá? Isso daí pode explicar para você algumas distorções pontuais que a empresa pode apresentar. Não significa que ela está pior, significa que ela teve que fazer o que ela sempre fez, manter um cronograma de parada de manutenção. Combinado? Aí fica como dever para vocês, se vocês quiserem, é claro, olhar o de 2023, para você poder comparar o que parou naquele momento e o que não parou, para ver se realmente justifica todo esse resultado, pensando na influência dessas paradas de manutenção. Combinado? Avançando aqui, essa tela eu acho que é a mais importante da nossa conversa, excetuando a última, mas aqui você tem as vantagens competitivas da Klabin em uma só imagem. Receita de produtos. Olha como esses caras são diversificados. 35% em embalagem, 30% em celulose. Sim, a Klabin tem um terço ali quase vindo de celulose. 22% de cartões, containerboard, que são várias linhas, 10%, e outros ali 3%. Então ela consegue ter uma boa diversificação, um mix de produtos bem interessante. Celulose está mais interessante? Pô, não vamos beneficiar isso não, vamos vender, tá interessante. Celulose está muito barata? Não, vamos colocar aqui dentro, a gente pode transformar em algum dos nossos produtos. E por aí vai. Então ela tem um jogo de cintura muito interessante. Volume de vendas, aqui olhando do terceiro tri por quarto tri, cuidado, tá? Geralmente a gente faz a leitura da esquerda para a direita, mas aqui tem que ser da direita para a esquerda. Caiu bem pouquinho, ok, sem nenhum problema, a gente sabe disso, por conta das paradas, então nada de complicado aconteceu, mas olha que realmente nós tivemos aqui um aumento de venda para o mercado interno, 60%, e naturalmente, né, não tem jeito, uma redução do mercado externo em termos de venda. Aí, em o dólar disparando, que é o que está acontecendo nos dias atuais, provavelmente a gente vai ter um aumento de novo das vendas para o exterior. Talvez, tá? É só uma perspectiva. E aqui a composição do custo caixa, que eu já vi muito investidor pulando isso aqui. Cara, não pule. Tá? Eu vou te ajudar a fazer essa leitura e vai ser bem rápida. Você só vai ter que olhar isso daqui, terceiro TRI de 23 e terceiro TRI de 24. De novo, façam a leitura, tá? Igual ao japonês, da direita para a esquerda. O que você vai olhar aqui de gritante? Não se preocupe com muitas métricas, mas é só para você entender o como que fica fácil. O custo fixo para um pessoal, serviços e materiais saiu de 146 e foi para 220, ou seja, esses custos aumentaram. Aí que o combustível, que é esse roxo aqui meio esquisito, saiu de 131 e foi para 139. Aumentou, mas aumentou um pouquinho só. E por aí vai. Agora, olha só a redução abrupta que nós tivemos na parte de fibras, madeira. 815 e foi para 598. Uma redução muito grande. E por que isso aconteceu? Por conta dos projetos mais recentes. Isso explica em grande parte, mesmo outras linhas do custo caixa total subindo, como que foi importante essa redução desses investimentos que a Klabin tem feito. O custo caixa caiu ano a ano ali, pelo menos aqui eu estou falando da celulose, tá? Em específico, caiu ali em incríveis 12%. É bem interessante isso. É bem interessante aumento da sua competitividade, como a gente já falou. Tudo isso que eu falei para vocês, nessa imagem fica muito fácil. Eu particularmente não lembro, se você já lembra dessa imagem antes, tudo bem, mas aqui eles trazem a evolução do EBITDA ajustado, comparando o terceiro TRI do ano passado com esse TRI agora atual. Primeira coisa que eles já colocam aqui, o dólar, mostrando que efetivamente o câmbio tem um papel fundamental no nosso impacto de EBITDA, mesmo com a política de hedge accounting. Estava 4,88 e hoje está 5,55. Hoje eu tenho que informar para eles que está 5,75, né? Mas enfim, vida que segue. Então, essa variável de câmbio, olha como que favoreceu 248 milhões. Subiu o câmbio, isso é ótimo para a Klabin. Preço.
Percebam que tudo que a gente falou até agora, o preço da celulose subiu, de papéis subiu, e de conversões que eles fazem, são vários outros produtos, caiu. Tudo bem, mas a gente sabe que foi um resultado positivo. Lá na nossa planilha inicial, eu vou olhar para vocês, isso aqui teve um crescimento importante. Já em volume, como a gente também já falou, celulose caiu, papéis e conversão subiu, fazendo com um pequeno aumento aqui, bem de leve mesmo. Então, nesse gráfico, você consegue ver muita coisa que está acontecendo da empresa, comparando esses trimestres. Custo de produto vendido também acabou, né, diminuindo aqui, que foi bem interessante. E outros gastos administrativos, serviços gerais e tudo mais, você vai ver que também teve uma pequena queda. Então, na realidade, a gente teve, né, nesses dois aqui, acabou sendo detrator. Então, entenda que essa queda não é que ficou mais barato. Teve um aumento desse custo, logo o EBITDA ele foi penalizado, tá? Só para a gente não confundir aqui as coisas. Mas saímos de 1,3 bilhão para 1,8, aquele aumento de 33%, bem importante. E eu sei que esse vídeo está longo, mas ele é muito importante porque eu gosto, eu conheço o Klabin bastante. Fizemos recentemente uma live exclusiva lá para os membros do clube do VDA, em que a gente comparou o ROIC e o custo da dívida da Klabin com o ROIC e o custo da dívida da Irani. São negócios bem distintos, embora exista uma pequena sobreposição ali de atividade, mas aqui acho que ficou bem bacana, porque é um gráfico que eu tenho visto mais no release, né, na apresentação da Irani, mas cada vez mais as empresas e a Klabin têm se preocupado com isso, em trazer isso para a gente. Não precisa se preocupar, maneira bem simples, custo da dívida a gente já falou, dinheiro emprestado em dólar tem um custo e tudo mais, tal, tem os juros a serem pagos, e o ROIC aqui seria uma rentabilidade em cima do dinheiro que é da Klabin e o dinheiro que não é da Klabin, mas ela pegou emprestado. Tá? Basicamente é isso. Nós já vivemos tempos áureos de ROIC de 20%, 19,8%, 19,4%. Atualmente a gente está 11%. Bem magrinho, bem fraquinho, mas já esteve pior. Tá? Já esteve ali com 9,7% no primeiro TRI de 24%, como já era esperado por conta até dos investimentos. Queda de ROIC muito importante geralmente acontece quando você está naquela fase inicial do seu investimento. Porque pensa comigo, você tem que comprar máquina, fazer projeto, contratar pessoas, contratar um monte de insumo e tudo mais. Está sendo construído, então você está desembolsando muito dinheiro, mas muito dinheiro. E aquela máquina, aquele sítio, aquela fábrica, aquela unidade ainda não está funcionando. Então, você não está tendo retorno ainda daquele investimento. Você só vai ter o desembolso. E isso explica a queda desse ROIC. Um dos principais fatores é esse. Só que logo em seguida, como a gente já também está vivendo, você começa a ter um aumento do ROIC, porque essa fase de desembolso já acabou e agora você começa a receber dinheiro, porque a sua produtividade, a sua rentabilidade começa a aumentar com todos esses investimentos se materializando, ok? É isso que está acontecendo. Não é que a empresa está ficando boa ou ruim, boa ou ruim. Não, não é isso não. Mas enfim, percebam que a diferença que nós temos dessa distância para essa, quanto maior, melhor para o investidor. Quanto menor, quanto mais magrinha essa diferença, pior para o investidor. Porque aqui passa uma percepção de criação de valor. O que a gente quer é estar associado a empresas que criam, que geram valor. E se a gente for bem sincero, Klabin, ela sempre está gerando valor, pelo menos desde o primeiro trimestre de 2020, que é o que a gente tem de histórico no site deles. Eu poderia fazer até o anterior, mas é o que a gente tem aqui à disposição, então vai isso aqui mesmo. Então eles estão gerando, mas é sim uma montanha russa, gera bastante, faz um ciclo de investimento, cai, gera bastante e por aí vai. Isso que é importante que você entenda, tá? Mas fique de olho em relação a esse comportamento, vai acompanhando trimestre a trimestre, para ver se a gente consegue atingir, por que não, rentabilidades superiores que o último ciclo de investimento. E também, se esses valores de custo de dívida também ficam bem estáveis. E de fato eles estão 5,4, 5,1, 5,7. Está tudo girando em torno de um valor bem razoável. Embora, não tem como negar, esse terceiro TRI de 24 é o maior custo da dívida que a Klabin já teve nos últimos anos. Muito que a gente já explicou aqui nesse vídeo. Finalmente chegamos ao último slide. Klabin, peguei dados oficiais, tá? Nenhum cálculo aqui foi feito por mim, pelo menos desse gráfico. São todos os gráficos feitos a partir de dados das apresentações institucionais deles. Perceba como que é o comportamento do dividend yield da empresa.
2,20, 2,80, 3,30, 5,20. Aí teve aquele famigerado ano, né? Praticamente foi muito difícil. Um dividend yield de quase zero. Já retomamos para 2,7 em 2021. De repente, 6,8. Caiu um pouquinho e já estamos subindo aqui para 6%. Na média, pegando todos esses anos, mesmo sabendo que tem eventos não recorrentes, como pandemia aqui, né? Que, enfim, a gente não espera que aconteça de novo. A gente está girando em torno ali de um dividend yield médio de 3,8%, 3,9%. Extremamente baixo. Não tem como negar, tá? E esse texto aqui eu escrevi no dia 18 de outubro de 2024. Esse é um texto que é publicado apenas para as pessoas do Clube do VDA, mas ali eu trouxe todo o meu racional para chegar à seguinte conclusão, que é ruim, tá? É triste, porque você olha toda essa qualidade desse negócio, mas não existe uma remuneração para o acionista, não adianta você ser torcedor, tá? Eu gosto demais da Klabin, de verdade, gosto mesmo. Já fui presencialmente no Klabin Day dos caras, gosto, mando mensagem, tento ter contato, a gente acompanha tudo que eles fazem e etc. Para vocês terem uma ideia, Klabin é a empresa que eu mais tenho estudo feito aqui no VDA, depois vem Banco do Brasil, mas o grande fato é que investimento é uma coisa, negócio é outra, tá? Se tem um negócio muito bom que não me remunera adequadamente, uma empresa vale aquilo que ela te remunera. E se você está sendo pouco remunerado, uma das razões prováveis é que você pagou muito caro. Tá? Essa rentabilidade aqui de 6%, 6,8%, 5%, 3%, 2%, 4%, não me agrada. A gente está no Brasil. Se eu estivesse investindo nos Estados Unidos e olhando o que eles entregam lá, a minha principal escolha seria a Klabin, né? Porque de fato lá eles entregam bem menos. E com empresas com mais qualidade até que a própria Klabin, embora isso seja meio complicado de acontecer. Mas o fato é que, no Brasil, a gente tem excelentes empresas em outros setores trabalhando, em que você consegue, sem muito esforço, 8%. Com um aumento de risco considerável, você consegue 10%. E aí você fala, pô, Bruno, mas de 6 para 8 é pouca coisa. Então, não é. Não é. Se fosse, tudo bem, mas não é. Pensando em investimentos de 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, como eu quero fazer na minha vida, essa pequena diferença faz muito lá no final. Eu quero renda. Eu sei que esse negócio é maravilhoso, ele é realmente, mas é como tal qual uma VEG. Uma VEG da vida, todo mundo sempre fala 1000 vantagens, 1000 elogios, ex-funcionário faz entrevista em podcast falando bem da empresa, o que é raro de acontecer, né, e tudo mais, mas ela não remunera muito bem o seu acionista. A Klabin, se você não compra num preço completamente distorcido, e acontece, na pandemia aconteceu isso, tá? Mas se você não compra num preço muito barato, o seu dinheiro não está sendo feito de uma forma com aporte eficiente. Ah, mas eu quero ter a tranquilidade e a paz de um investimento tal qual a Klabin. Tudo bem, coloca lá. Acho que dos mais conservadores é a Klabin. Mas se você quer um aporte eficiente, se você quer um efeito bola de neve vigoroso e que é possível, de fato, no Brasil, Banco do Brasil, historicamente, está pagando aí, nos últimos anos, 8%, 9% de yield. A gente pode até discutir se ele vai quebrar ou não, né? Se tem os riscos, que são maiores do que Klabin, sem dúvida nenhuma, tá? Mas, pô, é muita diferença, né? De 6% para 9% não são 3%. É 50% a mais de rentabilidade. Isso é muita coisa. Isso, tá? Isso para mim é quase que inegociável. Mas enfim, então a gente continua falando, Klabin é um projeto de qualidade? Sim. Eu acho que eu tenho um entendimento razoável da empresa? Julgo eu que sim, tá? Mas e o preço? Bom, aí é o ponto de atenção, tá? E é muito raro você perceber a empresa nesses patamares aqui, porque 6,8 eu não acho nem um pouco atrativo também. Eu preconizo nos meus investimentos pelo menos 8. Então, é aquele negócio. Eu teria que comprar a Klabin com uma conta bem simples aqui, que eu acabei fazendo para vocês. Olha só. Sendo bem sucinto para a gente fechar, porque o vídeo está bem extenso, bem denso, mas tem que ser assim mesmo, porque a gente tem conteúdo para dividir com vocês. Nos primeiros trimestres, 3 trimestres, a Klabin ela entregou 81 centavos líquidos. E esse dado você tem lá na plataforma do VDA, ok? Se a gente anualizar, e você já aprendeu nesse vídeo o que é anualizar, nos 4 trimestres, a gente chega numa perspectiva de dividendo, de provento líquido de R$ 1,08, mais até do que a própria projeção que eu fiz, tá? Mas enfim, tá tudo bem. É bom errar para baixo, né? Nunca para cima. Mas se você estiver comprando, pensando nessa rentabilidade de R$ 1,08,
Se você compra a R$ 20, o seu yield vai ser de 5,4. Baixo, né? Se você compra a R$ 18, que não pegou nos últimos 12 meses, você estaria comprando um yield de 6%. E se você estivesse comprando a R$ 16, que eu acho praticamente impossível, você estaria comprando a 6,75% de yield. Entendeu a dificuldade aqui? Entendeu o desabafo? Entendeu por que eu vendi todas as minhas Klabins? Hoje, meu dinheiro de Klabin está muito melhor alocado num negócio que já está me remunerando muito mais do que Klabin. E eu estou muito feliz com esse movimento, de verdade. E eu acho que é assim que tem que ser. Cada um tem que ficar satisfeito com as suas decisões. Se você quer manter Klabin, mantenha. Mas acompanhe muito essa rentabilidade ou o seu yield on cost. Tá? Carregue isso aí que é importante. Porque se você ficar mirando sempre em empresas, por mais que elas sejam excelentes, mas num yield muito baixo, de 6%, 5,7%, 6,8%, não é que a sua estratégia ela não vai dar certo. Claro que vai. Né? No longo prazo, as boas decisões elas se multiplicam demais. Mas se você pode ter uma rentabilidade maior, por que não? Né? Por que não? Enfim, foi isso que eu queria trazer para vocês. Teremos muitos vídeos essa semana e até o próximo contato.